vou passar para vocês. Acho que eu já vou colocar até aqui no geral, em arquivos, o gabarito. Eu fiz em OpenOffice, porque esse computador que eu estou usando, ele não tem o Office original. Então eu baixei o OpenOffice e fiz no software livre. Mas os comandos são muito parecidos com o do Excel. Eu até prefiro trabalhar com Excel ou com OpenOffice do que com o MATLAB. Eu não tenho MATLAB nesse computador aqui que eu uso para dar aula, então eu acabo usando mais o OpenOffice. Tem MATLAB nos computadores do laboratório, para fazer as aulas práticas, né? Eu já estou colocando o gabarito aqui no... Sim, já pus o gabarito aqui no Teams. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele. Eu consegui abrir, sim. Só que não sei se eu consigo mexer. A impressão que dá é que com o OpenOffice no Teams a gente só visualiza, não consegue fazer muito mais coisa do que isso, tá? E fica muito ruim para visualizar, mas de qualquer forma o gabarito está aí. Eu vou resolver a lista inteira com vocês, além de pôr esse gabarito para vocês, tá? Assim a gente pode tirar dúvidas sobre como é que faz, como é que se resolve isso. E vamos começar. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Ctrl Z. Vou criar um outro desse. Primeiro exercício é para fazer um histograma, né, pessoal? Então, deixa eu... Como é que a gente faz o histograma? Vou pegar os dados que foram disponibilizados. Vou colocar aqui para vocês, tá? Primeiro eu vou copiar, né? Porque eu também tenho que... Que saco. Só um minuto. Ah, gente, me falaram que tem problema na... Tá com problema na rede da Algar no dia de hoje, tá? Essa aqui. E pode ser que alguém tenha algum problema de visualização da rede. Isso. Então, eu vou colocar os valores aqui. Se vocês olharem, não são esses, tá? Que a gente colocou aqui 28,68, 28,66. Vinte e oito, 68.
28,66, 28,70, 28,57, 28,61, 28,59, 28,71, 28,59, 28,69, 28,58, 28,69, 68, 28,50, 28,58, 28,56, 28,57, 28,71, 28,55, 28,73. Eu acho que eu errei. Deu certo isso aí. 28,55, 28,70. Não, aqui é 71, aqui é 28,70. 57, isso. Tá. Aqui pede para mostrar o histograma, se for menor que 20 é igual a 5. Então, eu vou trabalhar com 5 classes. Tá, pessoal? Como é que a gente trabalha com 5 classes? Primeira coisa, a gente vai ordenar os valores do menor para o maior. Tanto no Excel quanto no OpenOffice. Eu posso copiar isso aqui, aqui embaixo. Eu posso fazer um colar especial e mandar transpor os valores, tá? Quando ele transpõe os valores, a gente vai conseguir trabalhar melhor. Então, todos os valores foram transpostos para cá, tá tudo numa mesma linha, e aí o que falta é a gente ordenar. Clicando aqui em classificar em ordem crescente, a gente ordena do menor para o maior. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Ó, eu acabei de fazer isso aqui. Ok, gente? Alguma pergunta? Se eu fosse fazer na mão, iria fazer do mesmo jeito. Eu ia pegar o menor valor até o maior valor. Como é que eu sei que eu peguei todos os valores? Aqui tem que ter 20 valores. Ah, pode acontecer de eu copiar o valor errado? Pode. Por isso que quando eu até copiei esse valor aqui errado, coloquei 2,71 aqui, tinha outro 2,71 aqui, depois eu fui ver e vi que tinha 28,70. 28,71, 28,70. Aí a gente tem que calcular o intervalo a ser aplicado, dado o número total de linhas. Bom, então, o NK vai ser igual a 5. Esse aqui é o número de classes. A amplitude da amostra vai ser o maior valor. Esse aqui está ordenado menos o menor valor. 0,23. O intervalo entre classes vai ser igual a amplitude dividido pelo número de classes. Dá 0,46. Então, aqui eu vou ter a classe, limite inferior, limite superior, e são 5. A primeira vai do menor valor até esse valor mais o intervalo entre classes. A segunda vai pegar esse valor e a terceira e vai até esse valor mais. Eu tenho que colocar aqui mais. Tem que colocar dólar nesse E3 para ele se manter constante. E aí quando eu desço ele, vocês vão ver que sai de 28,5 e vai até 28,73. Sempre somando esse valor 0,046, que é
a célula E13. Para que essa célula, toda vez que eu arraste por esse ponto preto para baixo, repita essa soma, D16, depois D17, D18. Pô, esse tem que estar livre sem o dólar e esse tem que estar fixo com o dólar. O que iria mudar aqui, eu arrastando para cá, seria o valor da linha. Então, eu não precisaria do dólar no E. Tá? Só o dólar no 13 já faria o sistema alterar isso daí. A gente consegue fazer isso tanto na horizontal quanto na vertical. E aí a gente tem que colocar aqui o valor observado. Todo mundo entendeu como é que se define o limite inferior e superior de cada classe? Alguém tem alguma pergunta? Lucas, você está conseguindo enxergar ou a tela ainda está travada? Tipo, tá travado, professor. Tipo, o que você tá fazendo aí, eu não tô vendo. Não sei se é só aqui. Ah, agora apareceu. Apareceu? Ixi, caiu fora. Aqui tá para ver tudo, tá tranquilo. Como eu disse para vocês, a internet da Algar está com problema hoje. Eu recebi mensagem falando isso. Então, é bem provável que seja isso que esteja acontecendo. Bem, não tendo dúvidas, eu vou continuar. Então, eu já mostrei que a primeira coisa é ordenar os valores, do menor para o maior. Calcular o valor intervalo a ser aplicado, dado o número total de linhas. 5. Já fiz isso. Levantar um número observado de amostras para cada intervalo. Esse é o terceiro. Olha, o primeiro intervalo vai de 28,5 a 28,54. Eu só tenho um valor, esse aqui. Vou colocar um aqui. Vou colocar uma cor nesse cara para você ver que se refere a essa classe, ok? No segundo, 28,46 a 592. Então, são todos esses valores aqui. Vou colocar aqui essa cor, vou colocar aqui a mesma cor. Se vocês notarem, a gente tem 8 valores aqui. Na terceira classe, vai de 28,59 a 28,63. Só tem um único valor, é esse aqui. Vamos colocar mais uma cor aqui. Eu tenho um de 28,638 a 28,684. Eu tenho 3 valores. Vou colocar essa cor aqui. Três valores. E, por fim, 28,684, 28,73, a gente tem 7 valores. Vou colocar esse amarelo. Então, essa é a tabela do histograma. Todo mundo entendeu fazer isso aqui, gente? Fiz o item 4. Vou colocar aqui tabela do histograma. O histograma vai ser algo que a gente vai... vamos fazer um gráfico. Vou pegar esse cara aqui,
e esse cara aqui. Não vou escrever os limites inferior e superior, só vou colocar as classes e valor observado. Vou inserir um gráfico e o tipo de gráfico eu vou mudar o intervalo, a série dos dados. A série vai ser só valor observado. Isso. O intervalo está aqui. Primeira coluna como rótulo. Deixa eu cancelar. Voltar. Cancelar. Deixa eu fazer de novo. Tinha que ter clicado nessa primeira coluna como rótulo antes. Isso. Conclui. Se vocês notarem, a gente tem aqui o histograma. As classes estão aqui embaixo, o valor observado aqui. No OpenOffice, a gente consegue inserir título, histograma, eixo X são as classes, eixo Y, valor observado. E aí a gente tem o nosso histograma. Não é hitograma, é histograma. A gente fez o histograma dos valores que nos foi mostrado aqui no exercício 1. Alguma pergunta? Até aqui tudo bem? Bem, vocês podem notar por aqui que é exatamente isso que está na primeira parte do sistema. Eu ordenei, identifiquei as classes e fiz o histograma, ok? Se vocês baixarem e abrir pelo Excel, vocês vão ver isso daí também. Mas pelo Teams, ele fica cortando o negócio como se fosse um arquivo PDF, tá? Vamos agora para o segundo exercício. Esse aqui eu tenho que fechar. Descartar. O segundo exercício é esse aqui. Para o exemplo do item 1, adotando um valor de média de população de 28,58, com desvio padrão de 0,10, pede-se o intervalo de confiança com um alfa igual a 95%. Tá. Então, 28,58, 0,10, confiança de 95, número da população não foi dado. Tá? Primeiro a gente tem que calcular o valor do FIDZ. E o FIDZ vai ser igual a alfa mais 1 dividido por 2. Alfa é 0,95. Então, isso aqui vai ser igual a 0,95 ou 95% mais 1 dividido por 2. Vai dar o valor de 0,975. Daqui a gente vai calcular o Z pela tabela. Qual é o Z que tem o valor de 0,95? A tabela está aqui. Olha, o 0,95 tá... Só um minuto.
Z é igual a 1,96. Só deixa eu ver aqui na tabela. 1,96. É 975. Isso. Ó, tá aqui o valor de φ de Z. Estava procurando 0,95. 0,975 está aqui na tabela. Qual é o valor de Z? 1,96. Vocês conseguiram enxergar isso, pessoal? Ou não? Entendeu o uso dessa tabela? Que aqui são as duas primeiras casas e essa aqui é o centésimo. E eu achei exatamente o valor de φ de Z na tabela para um Z igual a 1,96. O que esse φ de Z está querendo dizer, gente? Esse φ de Z está querendo dizer o seguinte. Ó, eu vou ter 97,5% dos casos aqui. E o Z vale o valor da amostra menos a média dividido por sigma. Esse valor da amostra vai ser igual a 95. Abaixo dele temos 97,5% dos casos. Por que a gente está falando isso? Porque a gente está trabalhando com 95% dos casos. Tem 2,5 aqui e tem 2,5 aqui. Como eu estou usando uma tabela unicaudal, eu fiz este cálculo de alfa mais 1 dividido por 2. Ok, gente? Se eu estivesse usando uma bicaudal, aí seria diferente. Tem uma bicaudal aqui. Eu acho que é a tabela do T-Student. Ela é bicaudal. E ela está dando essa área achurada aqui. Por isso que a gente vai trabalhar com a probabilidade invertida, tá? Mas aqui, com 97,5%, eu tenho um Z de 1,96. Para vocês entenderem até melhor, se o Z valesse 0, significa que o valor que eu tenho é igual à média. E eu tenho 50% dos casos abaixo da média. Por isso que o Z de 0 é meio. Ah, professor, e se eu tiver um valor negativo? Se eu tiver um valor negativo, é simples. Ó, 97,5% está aqui. Se eu tiver um valor que seja menor que 50%, vou pegar aqui 2,5%. Vai ser o inverso desse cara aqui. Se o Z vai ser igual a 0 para 50, ele vai ser igual a menos 1,96 para 0,025 ou 2,5%. Então, a gente consegue pegar valores de Z negativos para um percentual menor que 50 e valores de Z positivos para um percentual maior do que 50. É assim que a gente trabalha com essa tabela. Todo mundo entendeu? Tudo bem até aqui? Sim. Agora eu vou calcular o intervalo de confiança. Ele segue essa fórmula. É o valor de Z vezes sigma dividido por raiz de n. Ah, pessoal, não foi dado o número da população. O que a gente faz? A gente estima. Pô, eu vou estimar aqui que vai valer 1.000, tá? Estimativa. Se não foi colocado, eu posso estimar o quanto eu quiser. Posso colocar até um valor cuja raiz quadrada seja perfeita, 10.000. E aí eu vou calcular o intervalo de confiança. Vocês vão ver este vezes este dividido por SQRT desse cara aqui. Bem, a função raiz quadrada no OpenOffice é SQRT. No Excel é raiz. Esse é o valor. Tá. Agora, imagina que eu estivesse trabalhando com 100 amostras. Imagina que eu estivesse trabalhando com 20 amostras. Imagine que eu estivesse trabalhando com 25 amostras. Quanto
menor o número da população, maior vai ser o intervalo de confiança. Quanto maior o número da população, menor vai ser o intervalo de confiança. E aqui está um dos segredos da gente fazer análise estatística, principalmente análise estatística vinculada a saber quem vai ganhar uma eleição. Falar que um erro é pequeno significa que o intervalo de confiança dele é pequeno. Vai variar o valor do intervalo de confiança em função da confiança estatística. Eu trabalhei com 95%, tá? Vou colocar aqui, em vez de 95, eu vou colocar essa célula aqui. Imagine que eu estivesse trabalhando com 90% de confiança. Olha, o valor do FIDZ dava 0,95. 0,95 é basicamente 1,65, tá? 1,65. Então, esse cara ia cair para 1,65. E o intervalo de confiança ia diminuir. Quanto menor a confiança estatística, menor o intervalo de confiança. Vou trabalhar com 99%. Olha, eu tenho 9,995. 9,995 na tabela Z, 995 está aqui. É 3,30. Para esse mesmo número de população, eu vou ter um intervalo de confiança de 0,0033, bem maior do que quando eu estava trabalhando com 95%, que era 1,96. Olha, 0,001. Um é 0,003, outro 0,002. Que posso aproximar para 0,02. Quanto menor o intervalo de confiança, menor o erro. Se eu trabalhar com uma confiança estatística cada vez mais alta, a gente vai ter um intervalo de confiança cada vez maior. E assim a gente consegue mostrar um erro pequeno num caso ruim. Pô, é só eu colocar uma confiança estatística aí de 80%. E eu reduzo ainda mais o meu erro. Ou eu aumento o número da minha população e colho mais amostra. Essa é a forma que a gente faz para adequar o erro ao que o cliente está pedindo. O cliente quer um erro de 2 em 1000, ou 0,2%. Esse erro é menor que 0,2%. Então, eu posso trabalhar com uma confiança estatística de 0,95. Mas se o erro não fosse de 0,2%, fosse menor, eu ia trabalhar com 0,90, como eu mostrei para vocês. E aqui o Z ia ser de 1,6, 1,65. Não escreveu. 1,65. Aqui a gente teria quase 1%, 0,1%. Para eu chegar em 0,1%, eu tenho que ter um Z de 1. O Z de 1 é 0,8413. Eu vou fazer inverso isso, 0,8413. Se é isso, eu vou pegar e vou calcular o valor do alfa usando essa fórmula aqui. É 2 vezes esse cara aqui, menos 1. Eu teria que ter um alfa de 68,26%, ou uma confiança estatística 68,26%, para que o meu erro, tendo 10.000 amostras,
fosse de 0,1% ou de 0,001. Ficou claro, gente? Quando a gente abre um datasheet de um sensor, ele fala qual é o erro. E o erro tem a ver com o alfa que eu estou usando, o erro tem a ver com o número da população que eu estou utilizando. Isso se eu tenho a população total. Mas vocês vão ver que isso também acontece quando a gente só tem erro amostral. Tá. Acaba aqui o intervalo de confiança? Não, eu tenho que escrever isso daqui. O intervalo de confiança vai estar entre dois valores. Vai ser a média menos o intervalo de confiança e a média mais o intervalo de confiança. Note que para 95% dos casos, com um número da população de 10.000 amostras coletadas, eu tenho intervalo de confiança de 28,57, 835 e 28,58, 165. Quantas amostras eu tenho dentro desse intervalo de confiança? É mais fácil olhar por aqui. Quantas amostras estão dentro desse intervalo de confiança? Eu tenho uma amostra. Desculpa, duas amostras dentro desse intervalo de confiança. É justamente o 28 e 58. Eu só tenho essas duas dentro desse intervalo de confiança. E essa amostra que eu coletei? Ela está toda fora do intervalo de confiança? Isso está certo? Pode ser isso? Pedro Henrique, você entendeu o que eu falei? Pedro Henrique, você está acordado? Você quer um café, Pedro? Matheus, Oi. você entendeu o que eu falei? Entendi sim, professor. Porque essa é a base da estatística. A gente tem que entender o que a estatística significa. Porque acabamos de calcular o intervalo de confiança. Ele é extremamente preciso para 10.000 amostras. E aí vocês vão entender por que os resistores têm 1% de erro, tem 2% de erro. E a gente vai medir o valor do resistor, não tem nada a ver com o que está marcado lá. É totalmente diferente. Porque ele faz uma produção de 1 milhão de peças. Ele faz a amostragem de uma quantidade enorme de resistores. E aí pode falar que aquele resistor que não tem nada a ver com o que está falando, não tem 10 ohms, tem 16 ohms, ou 16 micro-ohms. Não tem nada a ver com os 10 micro-ohms que você estava esperando. E ele está dentro do erro, mesmo sendo erro de 1%. Porque eu vou ter um monte de amostras coletadas. Posso partir para o terceiro exercício, pessoal? Isso aqui ficou claro? Ficou sim, professor. Beleza. Vamos para o exercício 3. O exercício 3 pede para refazer, só que o valor é a média de desvio da população. Se é o valor da média de desvio da população, aqui eu tenho que colocar a média desse cara aqui. Eu acho que aqui tem um acento. E aqui eu tenho que colocar o desvio padrão. DESV-PAD é o desvio padrão da amostra no OpenOffice. E a gente seleciona as amostras. Eu vou ter essa média
e esse desvio padrão. A confiança estatística é de 95%. Número da amostra, eu tenho 20 amostras. Só 20. Por quê? Por que são 20? Porque se eu contar isso aqui, eu tenho 20 amostras. Enquanto no segundo eu tive que estimar um valor de população para calcular o erro da população inteira, ou o intervalo de confiança para a população toda, no segundo eu só estou trabalhando com a amostra, tá? Então, eu desconheço o valor da média e o desvio padrão da população, eu vou usar a média da amostra e o desvio da amostra. A mesma confiança estatística e o número de amostras é igual a 20. Bem, calcule o intervalo de confiança, é dado por essa fórmula, ó. T de 1 menos alfa, D é o número de graus de liberdade, vezes sigma sobre raiz quadrada de N. D é N menos 1, é o número de graus de liberdade. Isso aqui vai ser igual a 20 menos 1. O T de student vai ser T de 1 menos alfa. 1 menos alfa dá 0,05, ponto e vírgula, 19. Deixa eu colocar um minúsculo aqui. Vai ser igual, tem que olhar a tabela. Na tabela, vamos procurar o 19. 19 está aqui, essa linha aqui. E eu vou ter que procurar no 19, 0,05, é esse cara aqui. Dá 2,093. Eu achei o valor do T de student. Tudo bem até aqui, gente? Vou calcular o valor do intervalo de confiança. Esse valor do T de student vezes o desvio padrão da amostra dividido por raiz de número total de amostras. A gente tem esse intervalo de confiança de 0,03. Olha como é diferente comparado com o exercício 2. Eu tenho um erro muito inferior a esse cara aqui. Se eu trabalhasse com um número da população menor, por exemplo, se a gente fosse trabalhar aí com 100 amostras, como se fosse a população, ou vou colocar 25 amostras, como se fosse, eu teria um erro até maior do que esse cara aqui, tá? Agora, mas eu estou trabalhando com essa média e com esse desvio. Olha a média e o desvio que eu estou trabalhando. O desvio dessa amostra é menor do que esse desvio apresentado aqui, tá? Vou colocar de novo os 10.000. E aí a gente vai ter um intervalo de confiança que vai ser igual à média menos essa amostra, esse intervalo, o valor do D, e a média mais o valor do D. Quantas amostras a gente tem dentro desse intervalo? 2,61 até 2,66. A gente só tem 2. Igualzinho o outro caso. Só tenho 2 amostras nesse intervalo de confiança. Mas aqui, elas estão bem no meio. Como é que eu faço para colocar um erro maior aqui, gente? Onde é que eu posso mexer para que o erro seja maior ou menor? Eu posso mexer na confiança estatística. Para eu ter um erro maior, eu tenho que ter um T de estudante maior. Então, olha só, o alfa
tem que aumentar. Dá para chegar a 3,883 quando a gente tiver 1 menos alfa de 0,001, ou 99,9%. A gente chega a quase 4 o valor do T de student. Eu acho que seu microfone está com problema, Pedro. Eu não consigo te ouvir. Isso aqui ficou claro, gente? Podemos ir para o quarto exercício? Então, primeiro exercício, eu montei um histograma. O segundo exercício, trabalhei com intervalo de confiança, conhecendo o valor da média e o desvio da população. O terceiro, não conhecendo o valor da média e o desvio da população. Mostrei como é que a gente trabalha com tabela Z, mostrei como é que a gente trabalha com o T de student para calcular intervalo de confiança. E, novamente, intervalo de confiança é exclusivamente o erro do sistema de medição. Não é o desvio da amostra. Olha só, o desvio da amostra tem um valor maior do que o intervalo de confiança. O desvio padrão, a gente está trabalhando com 66,7% dos casos. Então, quando a gente reduz o valor do alfa, a gente aumenta o nosso erro. Por isso que esse desvio padrão tem um valor maior do que o valor que a gente calcula para o D maiúsculo. Basicamente é isso. Vamos para o exercício 4. O exercício 4 está aqui. É 5,42. 5,71, 5,82, 5,45, 5,87, 5,40, 5,73, 5,64, 5,83 e 5,75. Então, todas as medidas coletadas estão aqui, tá? Então, pede para se calcular. Calcule a média. Eu vou somar todos eles e vou dividir pelo número total de amostras 10. Esse aqui é o valor da média, tá? Posso usar a fórmula? Pode usar a fórmula. Se eu usar a fórmula aqui, eu vou ter o mesmo valor, sem problemas. Eu fiz separado para mostrar para vocês que a fórmula funciona, apesar de que eu não precisava fazer isso. Depois ele pede para calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada de 1 sobre n, isso se isso daqui, essa é a fórmula do desvio padrão, se isso aqui for toda a população. Se for a amostra, é a raiz quadrada de 1 sobre n menos 1, tá? Onde n é o número de amostras que a gente tem. Da somatória de igual a 1 até n, da diferença entre o valor coletado menos a média elevada ao quadrado. Vou fazer isso aqui. Copio esse cara. Colo aqui. Vou colocar aqui só para a gente ter o mesmo formato aqui. Da tabela. Então, aqui eu vou calcular o valor de Dzinho, tá? Vou colocar DI. DI igual a XI menos a média. Vou tirar esse centímetro aqui para não ter que pular ali. Então, eu vou colocar esse valor, B12, menos esse valor, que é a média. Para que eu possa puxar por esse pontinho preto, eu tenho que travar essa célula C6.
que é o valor da média. E quando eu faço isso, eu calculo o valor do Dzinho para cada uma das amostras. O de baixo é esse DI ao quadrado. Então, eu vou pegar cada um desses valores e elevar ao quadrado. Vou pegar essa fórmula e atribuir para todo mundo. A soma está aqui. A soma é essa soma aqui. Agora, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de C16 dividido pelo número de amostras. O número eu vou colocar aqui igual a esse cara. O desvio padrão deu 0,168452. A fórmula que o OpenOffice usa para o desvio padrão é desvipad. Se eu colocar a amostra toda aqui, não dá esse valor. Qual que está certo? Ah, professor, esse é o desvio padrão da amostra. Eu calculei o desvio padrão da população. Então, não é o desvipad que eu vou usar. Eu tenho que procurar a função que seja o desvio padrão da população. Tá vendo? Desvipad é o desvio padrão com base em uma amostra. Desvipad A é o desvio padrão com base em uma amostra, texto é avaliado como 0. Desvipad P é o desvio padrão com base na população inteira. Então, é essa função que eu tenho que colocar aqui. Desvipad P. E aqui dentro eu vou colocar toda a amostra. Bateu o valor, pessoal? Sim ou não? E aí? Sim. Vocês entenderam que tem funções dentro do Excel e do OpenOffice, uma para cada uma das coisas? Desvio padrão de população, desvio padrão amostral? Isso é importante vocês entenderem. Porque é muito fácil se confundir e errar esse cálculo. Então, até aqui eu fiz o desvio padrão. Até aqui não tem nenhuma novidade para vocês. Agora, o critério de Chauvenet tem novidade. O critério de Chauvenet está descrito aqui na lista, da seguinte forma. Eu vou calcular DI sobre sigma. Está aqui, ó, o delta R. Eu tenho X e DI. Pô, todos os valores estão aqui. E agora eu vou calcular o delta R, que é DI dividido por sigma. O sigma está aqui em cima. Então, eu posso pegar esse valor de menos 2,42 e dividir pelo desvio padrão. E para que eu possa replicar, eu tenho que travar essa célula C17 e colocar em todos. Bem, qual é o valor do erro máximo admissível pelo Chauvenet? É tabelado, ó, para 10 amostras, 1,96. Interessante, né? Deixa eu colocar tudo isso aqui no mesmo formato. Para ficar legal. E aqui eu vou ver quem tem um valor absoluto maior do que esse valor. Os maiores valores absolutos são esse daqui e esse daqui. O resto é tudo menor. E esses valores são menores que 1,96. Então, não foram retirados. Não foram retirados. Retiradas quaisquer amostras pelo critério de Chauvenet. Tá? Se eu tivesse que
tirar, eu teria que recalcular a média e desvio padrão da amostra sem aquele valor. Ah, professor, nesse caso aí não precisou, né? Nesse caso aqui não precisou. E como é que é um caso que precise? Imagina que isso aqui não é 5,40, é 5, tá? Isso aqui é 5. A média. A soma é essa, a média mudou muito pouco, o desvio padrão é esse. Professor, Oi. para mudar a média, tem que subir lá em cima para mudar o 5 lá em cima também, não? Ou ela ficou igual mesmo? Eu já coloquei o 5 aqui, coloquei o 5 aqui. Esse aqui vai ser o valor de 5 menos a média, tá certinho. E esse aqui é o valor do ΔR. E esse cara aqui passa a ter um valor acima de 1,96. E aí, eu teria que retirar essa amostra e fazer a média só com 9 valores, retirando o valor da sexta leitura, que deu 5. E assim a gente recalcularia o Chauvenet. Ficou claro o que é o critério de Chauvenet, pessoal? Sim ou não? Todo mundo conseguiu fazer esse exercício na lista? Professor, Oi. bom dia. Na questão da... A gente tem duas fórmulas, né, para calcular o desvio padrão. Isso. Uma para o desvio padrão da população e uma para o desvio padrão da amostra, né? Exatamente. Como, por exemplo, nesse caso, a gente tinha os valores da amostra, Nesse né? caso era o valor da população. Entendi. Tá vendo? Eu tenho uma barra e eu mensurei 10 vezes essa barra. Outra coisa é, eu estou produzindo barra e eu medi 10 barras num total de 100 que eu produzi. Aí é uma amostra. Aqui não ficou claro que era o desvio padrão da amostra ou da população. Mas essa fórmula que eu dei aqui é o desvio padrão da população. O desvio padrão da amostra é 1 sobre raiz, 1 sobre n menos 1. É o número de leituras ou número de amostras menos 1. Eu não sei se ficou claro. Nisso é tranquilo, mas então, se, por exemplo, numa prova o senhor diria pra gente, porque às vezes é um pouco difícil de saber qual tem que usar. Sim. Se não tiver explícito, você adota. Você escreve adotando que seja o valor da... que isso seja uma amostra da população, sabe? Você escreve isso e eu vou ter que engolir porque eu não escrevi e não falei que aquilo ali era a população do sistema, tá bom? Certinho, professor. Obrigado. Obrigado a você, Felipe. Mais perguntas? Então, já resolvi o exercício 4. Não tem que fazer Chauvenet. Exercício 5. Aplique o teste de Chauvenet nos dados do exercício 1. Recalcule a média e o desvio padrão para o resultado sem inconsistência. O exercício 5, a gente vai ter que pegar as 20 amostras que a gente tem no exercício 1. Tem que colocar na ordenado ou na forma como aparece. Tanto faz, pessoal. Não precisa se preocupar com isso. Aqui, eu vou calcular a média. Esse cara. Já tinha calculado, né? O desvio. E vou tratar isso aqui como se fosse uma amostra, tá? Desvio padrão amostral. Isso aqui é média.
valor de Dzinho é esse cara menos a média. A média eu tenho que deixar travado. Então, coloco o dólar aqui. Delta R. Pela fórmula do delta R dada, a gente tem o Dzinho sobre sigma. Vou colocar esse cara dividido por esse valor. De novo, esse valor tem que estar travado. Dólar e dólar. Opa. Deixa eu apagar esses dois aqui. DR0. Eu tenho 20 amostras. Pela tabela eu tenho 15 e 20, tá vendo? Vou pegar os valores e fazer uma média deles. Olha aqui, ó, 2,128 mais 2,326 dividido por 2. Tenho esse valor do DR0. Esse é o menor valor. O maior valor absoluto é 1,92, que é menor que 2,27. Então, eu não preciso fazer nenhuma... Pô, vou colocar absoluto aqui, para ficar até mais claro. Eu não preciso retirar nenhuma das amostras. Tá? Tanto no exercício 4 quanto no exercício 5, eu não preciso retirar nenhuma amostra e nem recalcular média e desvio padrão. Até aqui tudo bem? Podemos ir para o exercício 6? O Juliano entrou em contato comigo e perguntou como é que se fazia isso. Juliano, você conseguiu fazer? Professor, até ontem à noite eu e alguns amigos que estão aqui também, a gente ficou bastante tempo tentando chegar na conclusão, inclusive, de como analisar se funcionava ou não, né? A gente conseguiu fazer algumas coisas usando o MATLAB, mas vamos ver agora se deu certo mesmo. Tá. Bem, vou colocar aqui a nossa amostra. Os 10 valores. Vou colocar. Ele quer que faça o teste do Q quadrado para alfa igual a 95% para avaliar se uma distribuição normal com média de 5,8. Então, a média é 5,8. Desvio padrão de 0,8. Confiança estatística de 95% se adere aos dados originais coletados no exercício 4. Tabela 4 apresenta os valores do erro máximo em função do grau de liberdade e confiança estatística. Bem, vamos trabalhar agora com cinco classes, porque eu só tenho 10 amostras. Eu coloquei as amostras aqui, vou ordená-las. Para eu fazer um teste do Q quadrado, primeiro eu tenho que fazer o histograma. A amplitude da amostra vai ser igual ao maior valor menos o menor valor, e o tamanho da classe vai ser igual à amplitude da amostra dividido pelo número de classes. Tá? Esse é o menor valor mais o tamanho da classe, e assim sucessivamente até chegar a 5,87. Bem, saber fazer histograma tem que ser uma coisa que todo mundo deva saber. Dá para fazer histograma direto no Excel? Dá, gente, dá. Eu posso selecionar isso aqui e mandar fazer o histograma. Dá para fazer isso direto no MATLAB? Dá. Mas, quem disse que vão ter 5 classes? Aqui eu garanto que tem 5 classes. Bem, quantas observações a gente tem de 5.4 a 5,49? Quantos, pessoal? Estou vendo 3. 5,49 e 5,58. Não estou vendo nenhuma.
5,58 e 5,68. Eu estou vendo uma. 5,68 e 5,77. Eu estou vendo 3. E eu estou vendo 3 aqui. De 5,77 a 5,87. Como é que eu sei que está certo? Faço a soma disso. Tem que bater 10. Até aqui tudo bem? Bem, só mostrar para o Juliano que eu estou seguindo o que eu recomendei a ele. Tá? Recomendei para você, Juliano. Eu acho que está aqui em postagens. Não, então está aqui em análise de instrumentos. Eu escrevi para você. Montar um histograma, levantar os valores observados para cada classe, calcular o valor teórico, caso o modelo teórico, no nosso caso, calcular o valor teórico, no nosso caso a gente tem que analisar se segue uma distribuição normal, para cada valor superior e inferior de cada classe, você tem que calcular o valor de Z. É o valor menos a média dividido pelo desvio. Junto à tabela Z, calcular o valor de φ de Z superior menos φ de Z inferior, vezes o número total de amostras no valor teórico. Esse aqui é o valor teórico. Aqui. Qual que é o Z de início? O Z de início vai ser 5,4, deixa eu colocar entre parênteses, menos a média foi dada, dividido pelo desvio. Eu vou colocar dólar, 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 dólar. Porque a média e o desvio é sempre a mesma. Aqui é o Z do fim, ou do limite inferior, e eu tenho todos os valores de Z aqui. Gente... Ô, professor, pois não. Como é que o senhor calculou o Z mesmo? Qual é a forma utilizada? O Z está aqui. Nesse caso... No exercício 1. É sempre... Exercício 1 não, exercício 2. O Z é o valor da amostra menos a média dividido pelo desvio padrão. Eu tinha dado esse... Eu não coloquei a fórmula do Z, mas é isso. Eu estou mostrando o valor do Z em vários lugares aqui. Quer ver? Exercício 2. O valor do Z está aqui. Aqui eu calculei o valor pela tabela, mas... Tá, eu vou escrever aqui para vocês, gente. Z é igual valor amostra menos a média dividido pelo desvio. Tá? Esse é o valor do Z. E essa é a fórmula que eu coloquei aqui, ó. A amostra é esse E13. Olha aqui, E14. E assim sucessivamente. Lembra que eu falei para vocês que o Z, quando ele vale 0, eu tenho 50% dos casos abaixo dele? Vocês lembram disso? Sim ou não? Quantos valores eu tenho acima de 0 aqui? No nosso caso? Só um. Só um. Vamos olhar essa amostra aqui? A média amostral tem esse valor. O desvio amostral
tenho esse valor. Dá para ver que é bem diferente da média e o desvio que foi pedido no exercício? Sim ou não? Sim. Por isso que eu só tenho um valor acima de zero. O resto é tudo abaixo de zero. Como é que eu acho o valor de z igual a menos meio? Ó, se eu tivesse um valor de meio, ia ser 0,6915. E menos meio? O φ de z do início vai ser igual a 1 menos 0,6915. Porque o valor desse z é negativo. Eu tenho 30,85% dos casos quando z é igual a meio. E eu tenho quase 70% dos casos quando z é igual a mais meio. Quando ele é menos meio, é 30%. Quando ele é mais meio, é quase 70%. Ficou claro, gente? Sim ou não? Todo mundo entendeu isso? Sim, sim. Vamos agora para φ do z, φ, menos 38,25. Pô, eu vou para o 0,38. Está aqui, ó. 0,648. Então, eu vou colocar aqui igual a 1 menos 0,648. Como é que eu sei que está certo? Esse valor tem que ser maior do que esse. Esse valor está maior do que esse. Que valor eu vou colocar aqui? Igualzinho esse cara aqui, tá? Então, aqui eu sempre vou colocar esse valor. Então, eu só vou calcular o valor dos z's de φ para a gente terminar de fazer isso daí. 0,26. Está aqui. 0,6026. Aqui é 1 menos 0,6026. É maior que 0,52. Tá vendo? Aí tá 1,1475. Eu vou colocar 1,5, não 1,4. A diferença é muito pequena. Um é 0,5557 e o outro é 0,5596. Então, eu vou colocar isso aqui igual a 1 menos 0,5596. Depois, eu tenho menos 0,03. É esse cara aqui. Vai ser igual a 1 menos 0,512. E, por fim, um que dá para a gente ler é 0,875. 0,08. Vamos pegar ou esse, tanto faz. Eu vou pegar o 0,09 para ficar diferente da lista que eu coloquei lá para vocês. 0,5359. Qual é o valor teórico? Se eu tivesse uma distribuição seguindo uma distribuição normal. É o número de amostras 10 vezes esse valor menos esse valor. Eu estou pegando o intervalo deles e multiplicando por 10. E vocês vão ver que para todos eu teria menos de meia amostra coletada. Não preciso dizer que os erros vão ser muito elevados. Se o erro for menor que 1, entre o teórico e o observado, a gente vai ter uma redução no valor do erro quadrático. Se o erro for maior do que 1, como o erro é quadrático, a gente vai valorizar esse tipo de erro. Olha quanto é o primeiro. É esse menos esse cara aqui, elevado ao quadrado, tudo isso aqui, dividido pelo teórico. Tem um erro de 15 aqui. Eu vou ter erros pequenos só quando o valor for 0 ou 1. Tá vendo? Aí eu tenho erros pequenos. E erros maiores nesses casos aqui. A soma desses erros deu 42.
Qual é o erro máximo admissível? Bem, o erro máximo admissível vai depender da tabela do Q quadrado. A gente tem que olhar o número de graus de liberdade. O número de graus de liberdade tem a ver com as classes, pessoal. Eu tenho 5 classes. O número de graus de liberdade é 5 menos 1 menos o número de parâmetros que eu estou usando na função teórica. A função teórica que a gente está usando é uma função de distribuição normal. Ele faz uso de, para cálculo, do desvio padrão e da média. A gente usa esses dois termos. Então, a gente tem dois parâmetros. Então, é 5 menos 1 vai dar 4 menos 2, porque são dois parâmetros, vão dar 2. Eu tenho 2 graus de liberdade nesse meu caso aqui. E para 1 menos alfa, eu tenho 5,991. Como erro máximo. Está vendo que a soma deu maior que esse valor? Então, se o erro máximo é menor do que a soma, não se pode adotar a função gaussiana. É isso aqui que a gente vai ter. Eu não vou poder adotar uma função densidade de probabilidade gaussiana para representar essa amostra. Ah, isso é bom ou é ruim, professor? Olha, isso não é bom nem é ruim. Eu só estou falando que eu não posso usar uma aproximação de uma curva normal para essa amostra que eu coletei aqui. Os dados não seguem uma função normal. Segue que tipo de função? Olha, pelos valores que eu coletei aqui, 3, 0, 1, 3, 3, eu iria usar uma função constante, tá? Uma função constante para tentar representar esses valores desse histograma. Mas, nesse caso aqui, eu só estou mostrando como é que se faz o Q quadrado. Juliano, ficou claro como é que se calcula e se avalia o Q quadrado? Melhorou bastante. Por algum acaso, eu segui o que eu tinha colocado aqui? Vê se tem alguma coisa que eu coloquei, se estava certo ou não. Tá vendo? Ó, até o número de graus de liberdade está aqui, ó, o número de classes menos 1, menos 2. Eu não tinha explicado por que esse 2. Agora eu expliquei. E se a soma for maior, não pode adotar, senão a gente não pode negar que não segue. É para isso que serve o Q quadrado, para a gente avaliar se eu posso ou não usar uma função densidade e probabilidade conhecida para representar esses casos. É só isso. Perguntas? Professor, Oi. eu estava vendo o exemplo que tem no slide sobre a questão do Q quadrado, e lá ele usa um desvio padrão que eu creio que seja da população e a média que seria da amostra, eu acho. Lá no código do MATLAB. No momento em que você chama aquela função normal, CDF. Sim. No caso é usado a média dos valores, né? Sim. Disponíveis aqui, só que na hora de usar o desvio padrão, você usa inclusive dois valores. No momento em que você calcula ali o NE1, você usa o desvio padrão também da amostra dos dados aqui, que você calculou, só que a partir de 2 em frente você usa esse sigx, que eu supus que fosse um desvio padrão da população. O senhor pode confirmar para mim? Isso me deixou um pouco confuso. Isso aqui, você está falando dessa função C2, CDF ou não? Um pouco mais para cima, professor. 2 slides acima. No slide 33, esse aí. Esse aqui. Exato. Ali em NE1, ó, na quarta linha de baixo para cima. Sim. NE1,
dentro dessa, o senhor usa XB, que é o valor médio calculado dos próprios dados, e o senhor usa SX, que é o desvio padrão também calculado dos próprios dados. Sim. Só que a partir da... Agora, se o senhor for ali na linha 2, de baixo para cima, aí o senhor não usa mais o SX, mas o SIGX. Esse SIGX, ele não vem dos dados, né? Ele vem de outro lugar. Isso que me deixou um pouco confuso. Você vai entender isso quando você lê esse enunciado. Você está vendo que eu pergunto se para essa média e esse desvio, esse sistema segue uma função densidade de probabilidade gaussiana pelo teste quadrado? O SIGX foi dado. Ele simplesmente foi dado para você. Entendi. Mas então por que não usar ele também em n é igual a 1 ali na primeira iteração? Eu acho que aqui é SIGX e não foi colocado, gente. É só isso. Ah, ok. Então tudo bem. É só isso. Pode falar. Professor, só aproveitando a dúvida dele, nesse N1, eu não tenho que subtrair também os valores antes dessa primeira classe, porque, por exemplo, esse norm CDF pega a função normal acumulada até o LIC1. Então a gente não tem que subtrair também o antes dessa classe, porque o LIC1 é o limite superior da classe. Aí tem o limite inferior da classe, não? E aí você tem que subtrair ele? Não. Essa aqui é a primeira linha. Ó, aqui eu fiz... Esse aqui é o NE1, tá? Eu calculei ele aqui. Pimba. A partir daqui, J igual a 2 a NK, eu estou calculando o N é 2, 3, 4 e 5 para depois fazer a soma deles. Tá? Basicamente é isso. Só que nesse... Pode falar. É porque aqui ele colocou... É porque ele está com... Perdão. É porque eu observei que o LIC1 ele é o limite superior da primeira classe. Sim. Correto? Aí, se eu pego o limite só o NE1 sendo só o limite superior da primeira classe, eu calculo todos os valores acumulados até o limite superior da primeira classe. Só que eu não retirei os abaixo do limite inferior da primeira classe. Entendeu? Eu entendi. Aí, no Excel, por exemplo, você faz entre o limite inferior e superior. Aí você só pega até o limite superior. Aí, tanto que quando eu fiz o código do laboratório, isso aí, tipo, dava um valor muito diferente, porque ele pegava todos os valores acumulados até o limite superior, e aí ficava uma grande quantidade de indivíduos naquela classe, no NE. No NE1. Por causa de não subtrair o limite inferior. Duas coisas, pessoal. O SIGX, qual o valor do SX que vocês acharam aqui? Ah, não, aqui eu não passei todos os valores da amostra, né? É diferente, professor. Nesse caso desse exemplo, SX é diferente do SIGX. Mas é o valor da amostra ou é o valor da população? O SX é o da amostra. Isso, SX é da amostra. E aí, por isso que ele é dado. Tá. Agora, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Aqui deveria ter esse menos norme do limite inferior, que é o primeiro valor de XS1 colocado aqui. Tá? Eu não posso pegar... Como eu estou pegando uma classe, ela não começa no zero, gente. Ela não começa no zero. Pô, se ela começasse no zero, olha a diferença que ia dar. Primeiro ela ia terminar aqui, em 0,47, que não está certo. Se ela começasse no zero, o Z inferior, o φ do Z inferior, só esse ia mudar, ia ser zero. Ia ter um valor de 3,52. Mesmo assim, eu reduziria o valor, mas esses dois aqui estão muito fora
do que se imaginava. Por isso a gente estouraria o sistema. Mas sim, essa fórmula que está colocada aqui, desse NE1, deveria subtrair não só o LIC1, mas do XS1, XB, SX, tá? Igualzinho foi colocado aqui. Link 1 menos link J menos norme CDF de link J menos 1. Você tem que fazer de um menos o outro, senão deu o problema que você achou de ter um valor muito elevado. Mais alguma pergunta? Ficou claro isso? Sim ou não? Sim, sim. Creio que sim. E na questão de usar o desvio padrão amostral da população, a gente vai de acordo com o que a questão pedir, né? E se não pedir, a gente assume. Se a questão não pedir, você vai checar se os valores amostrais, ou você assume que os valores amostrais são da população, ou você fala, olha, usando os valores amostrais, média e desvio padrão da amostra, você vai checar se atende, se o Q quadrado ele vai ou não garantir que eu possa usar uma função de densidade e probabilidade normal. É isso. Tá, joia. Valeu. O exercício 7 é o mesmo do 6. Por quê? Porque a gente não teve que tirar nenhuma amostra. Senão, a gente teria que refazer isso para 9 ou 8 ou menos de 10 amostras, tá? Então, exercício 6 e 7 é o mesmo. Exercício 8 e 9. Deixa eu ver se eu mostro isso daqui para vocês pelo gabarito. Eu até coloquei aqui um histograma desse caso aí. Então, a gente tem uma fórmula, y igual a KRFL sobre T, conhecendo o intervalo de confiança 95% das medidas. K é uma constante física, então não tem erro. R vale 1.200, mais ou menos 1. F é 10, mais ou menos 0,01. L, 14, mais ou menos 0,06. T, 60, mais ou menos 1. O Y, seguindo essa fórmula, dá 2,6656. Ótimo. Como é que eu vou calcular o erro de o erro do Y? Vai ser 2,6656 mais ou menos alguma coisa. Bem, eu tenho que calcular a derivada parcial de Y para todos os parâmetros, para R da KFL sobre T, para F KRL sobre T, para L KRF sobre T, para T menos KRFL sobre T ao quadrado. Esse aqui seria o que vocês teriam mais dificuldade de lembrar, porque T está elevado a menos 1. Calculando, dão esses valores aqui. Depois, multiplicando as derivadas parciais pelos erros, que são esses valores aqui, a gente tem esses valores. Pego o módulo, somo, e esse é o erro de y. Então, eu vou escrever 2,66 mais ou menos 0,06. É assim que eu vou escrever y. Por que eu trunquei na segunda casa? Porque o erro está na segunda casa, eu não preciso escrever inteiro. Até aqui todo mundo entendeu como é que faz isso? E isso está tá falado. A gente mostra isso na análise estática de instrumentos, acho que é o penúltimo slide, tá? Não. É nesse daqui. Aqui eu tô mostrando, ó,
que o ΔY é a somatória do módulo de ΔX vezes derivada da função sobre xi, tá? É isso que a gente acabou de fazer. Acabei de fazer isso daqui nesse exercício. O erro relativo é ΔY sobre y barra. E a segunda questão é, se eu especificar ΔY, eu posso ver quanto tem que ser ΔX para cada fator, que vai ser ΔY sobre o número de parâmetros vezes ΔF e ΔXY. Vamos ver como é que isso fica no exercício. No exercício, pessoal, eu vou pegar... Primeiro eu escrevi 6% de ΔY. E não é isso, é 6% de Y correto. Tá? Eu vou pegar esse valor médio, multiplicar por 6%. Dá esse valor de erro, 0,1596. Bem maior do que 0,0060738. Vou usar essa fórmula. Pegar esse valor, dividir por 4 vezes cada um desses parâmetros aqui que a gente já calculou. E notem que, comparado ao erro original, o ΔR vai ser maior, então não tem problema, eu tenho um erro menor do que... O original é menor do que o calculado. O ΔF vai ser maior, também não tem problema. O ΔL vai ser maior, também não tem problema. Só que o ΔT vai ser menor. Isso significa que eu teria que melhorar o erro de ΔT. Por que que o erro de ΔT deu menor? Porque essa fórmula fala que o erro de Y ele está sendo dividido equanimamente por cada um dos termos desta fórmula. Dá para ver que 1 para 1.200, 0,01 para 10, 0,06 para 14, são valores muito pequenos. E 1 para 60 é muito maior do que eles. Só que quando a gente faz o cálculo disso daqui, com esses termos, a gente tem um erro bem pequeno. Como eu estou olhando cada um dos erros aqui, especificamente, pega-se que para 6% de erro de Y, eu tenho que ter um erro menor do que 1 para ΔT. Já expliquei para vocês como é que a gente reduz o valor do erro. Ou eu mudo a confiança estatística, aqui não vai dar para mudar, ou eu aumento o número de coletas com relação a esse termo T. Se eu aumentar o número de coletas, com certeza esse valor de 1 vai diminuir e vai ficar menor que 0,89. E assim a gente consegue atender esse parâmetro. Só que isso aqui é meio burro porque ele está dando o mesmo peso para cada um dos termos da fórmula. Essa é a lista de exercício. Resolvi para vocês. Hoje, no nosso plano, era bem isso que a gente tinha que fazer. Eu teria que ter entregue a resolução da primeira lista. Hoje à tarde, a gente vai ter... na semana que vem, eu já vou disponibilizar análise dinâmica de instrumentos, características dinâmicas de instrumentos e apresentar a lista 2 de exercícios, para depois fazer uma aula como essa, resolvendo a lista 2. E assim, sucessivamente, pessoal. Apresento mais matéria, apresento a terceira lista, resolvo a terceira lista, e no questionário 1, caem lista 1, lista 2 e lista 3. Hoje, à tarde, a gente tem entrega do primeiro relatório, e eu vou apresentar o segundo relatório,
que é a análise estática de dados de sensor ultrassônico. A partir da 1h10 para a turma A, 2h50 para a turma C. Perguntas, gente? Alguma dúvida? Se vocês tiverem dúvidas, vocês entrem em contato comigo. Para o relatório, podem entrar em contato comigo pelo chat, se tiver dúvida. Eu já vi que vários grupos já colocaram os relatórios lá. E até a 1h10 eu vou estar com esse módulo 2 já disponibilizado para vocês. E hoje eu pretendo mostrar a coleta dos dados usando o MATLAB na aula prática. Ok? Tudo bem, gente? Beleza.